Pronto? Bom, então, com a graça do Senhor, a sua misericórdia, bondade, seu amor, e é Ele, com sua bondade, que nos dá a condição de compreendermos a palavra e de usufruirmos dela e de tudo que ela tem para nos falar e pelo Espírito Santo fazer o nosso coração. Nós estamos no Apocalipse, né? Estudando o Apocalipse, e, claro, não temos pretensão nenhuma de nos aprofundarmos a um livro difícil e de muitas interpretações, muitas ideias, muita linha, muitas linhas, mas com humildade, buscando de Deus auxílio e graça, né? De muitas lições, vamos, pelo menos pela graça de Deus, segundo o auxílio do Espírito Santo, achar aquilo que vai ser importante para o nosso coração. Nós estamos no capítulo 8 e nós já estudamos até o verso de número 5. E hoje vamos falar destas trombetas. Nós vamos apenas ver as 4 primeiras trombetas. As 3 últimas são distintas, têm um objetivo comum, como essas 4 também têm. Então, nós vamos dividir, porque o próprio texto divide. Nós vamos falar primeiro das 4 primeiras trombetas e as 3 últimas vamos deixar para outra ocasião. Vamos começar, então, Apocalipse, capítulo 8, versículo de número 6 até o verso de número 11. Diz assim a palavra bendita, santa, autoritativa, inerrante, palavra do Deus vivo. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam... Paulinho. Vou ler de novo. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a 3ª parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta e como uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja 3ª parte se tornou em sangue. E morreu a 3ª parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a 3ª parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra, caiu do céu sobre a 3ª parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. E a 3ª parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O 4º anjo tocou a trombeta e foi ferida a 3ª parte do sol, da lua, das estrelas, para que a 3ª parte deles escurecesse, e na sua 3ª parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Que Deus queira, por sua graça, nos abençoar. Eu vou orar nesse instante. Senhor, tenha misericórdia e ajuda-nos na compreensão da Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, que muitas vezes atrapalham e nos impedem de ter aquela comunhão íntima com o Senhor, com a Tua palavra e com o Teu Espírito Santo. Perdoa-nos, limpa-nos, lava-nos
Tira todo obstáculo, Senhor, e concede-nos a graça de entender, compreender a Tua palavra. Ilumina os nossos olhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Nós estamos vendo o Apocalipse e a chave da compreensão, do entendimento, segundo a fé reformada, como a maioria pensa e olha para o Apocalipse, é que é uma sequência de descrições, de relatos dessa dispensação que vai desde a ascensão de Cristo até o seu retorno. Então, as coisas que estão relatadas, elas envolvem esse período todo. Então, nós temos coisas que, evidentemente, já aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que ainda hão de acontecer. E esses relatos são repetidos numa ordem progressiva. O que quer dizer isso? Eles vão crescendo de intensidade nos seus horrores, nas suas tragédias, nas consequências dos juízos, que vão se agravando cada vez mais. Então, nós temos aqui, depois daquele relato do capítulo 6, né, tão dramático do fim de todas as coisas, do fim do mundo, agora temos uma repetição deste mesmo período, através do toque destas trombetas, dessas 7 trombetas. Nós temos a linha, por exemplo, preterista, que tenta encontrar na história acontecimentos que possam ser relacionados com o que na descrição destas trombetas. O problema que nós temos com esse tipo de interpretação é que, então, muitas coisas não têm mais sentido algum para nós. É o relato do que aconteceu e fica, então, o Apocalipse assim só lembrando coisas que aconteceram no passado. Ou então os futuristas que só pensam que essas coisas todas do Apocalipse só vão acontecer num determinado período do fim. Então, o livro fica inócuo, fica sem nenhum sentido para nós hoje. Mas nós, então, entendemos que não é assim. Entendemos que o livro todo, do Gênesis ao Apocalipse, toda a palavra de Deus é pertinente, atual, e é para nós hoje. Então, nós temos que ver uma interpretação que abranja todas as épocas, de coisas que realmente já vêm acontecendo, estão acontecendo e irão acontecer. Muito bem, então nós vamos ver essas trombetas e tentar não particularizar e olhar as coisas que são ditas tentando interpretar qualquer desses flagelos. Nós vamos ver que há um propósito mais abrangente, que eles aparecem em todos os flagelos. Apareceram nos selos, vão aparecer nas trombetas e vão aparecer nas taças, né? Eles vão aparecer sempre e com um agravo, sempre com um agravo. A primeira trombeta. Então, nós lemos na primeira trombeta. Eu vou tentar ver se consigo ver aqui no celular, que é mais fácil do que... nós estamos no capítulo, então, 8. Veja o que diz, verso 6. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva, fogo misturado com sangue, que foram
lançados na terra, e foi queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores, toda a erva verde. Bom, o problema de nós interpretarmos os textos, de qualquer texto da palavra de Deus, é o perigo de nós fazermos alegorias. E alegoria é quando você não tem nenhum norte de qualquer outro texto ou nenhuma indicação da própria palavra de Deus para lhe apoiar. E você, então, interpreta assim, aleatoriamente. Aí fica difícil. Mas, se nós olharmos com atenção, vamos ver que estas trombetas, segundo o que acontece, elas têm uma relação com as pragas do Egito. Elas têm similaridades com as pragas do Egito. Então, a gente pode pensar que o Senhor Jesus está trazendo uma mensagem para a igreja sofredora, de que assim como ele cuidou do seu povo no Egito, exercendo juízo sobre Faraó e o povo do Egito, que representa o mundo, e de forma tão dura como tratou o seu povo, e agora o Senhor traz a sua vingança contra eles com estas pragas, então nós podemos ver similaridades. Por exemplo, se nós pegarmos esta primeira trombeta, que é do verso 7, tocou sua trombeta, houve saraiva, fogo misturado com sangue, foram lançados sobre a terra e foi queimada a terça parte da terra, terça parte das árvores e toda a erva verde. E fomos lá para Êxodo, capítulo 9, se você quiser anotar esses textos, Êxodo, capítulo 9, versículo 22 a 25. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, para que caia saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre os animais, sobre toda a erva do campo, na terra do Egito. Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor enviou trovões, saraivas, fogo desceu à terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. Havia, pois, saraiva misturada com fogo, saraiva tão grave qual nunca houvera em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. E 26 diz: somente na terra de Goze, onde se achavam os filhos de Deus, não houve saraiva. Bom, então a gente vê que a intenção é bem similar. Está faltando o sangue misturado aqui, que é um detalhe mostrando morte mesmo, né? Porque aqui no Egito há um dano feito à vegetação, às árvores, à plantação, quer dizer, a fonte de sustento do Egito foi atacada, atingida terrivelmente por estas coisas que Deus fez, essa saraivada e essa mistura com fogo e tudo. Então, é similar. Então, vemos que Deus está, através dessa primeira trombeta e das outras, nós vamos, porque elas estão todas relacionadas, querendo atingir a presunção dos homens de segurança na sua produção. Isso, inclusive, tem a similaridade com os selos, com os cavalos anteriores, por exemplo, que foi o caso da fome, né, do cavalo que vinha com a balança e tal, para medir a alimentação. Então, Deus atingindo terrivelmente a fonte de produção.
Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Essa pandemia, não tenha a menor dúvida de que é parte das trombetas. Que isto tem a ver com a mão de Deus pesando sobre essa autoconfiança dos homens com relação ao seu sustento, essa falsa segurança de que não vai faltar nada, porque eles trabalham, depende deles e tal, e eles não precisam de Deus. Então, está aí, todo mundo está vendo, não é? O que aconteceu, o mundo parou, a produção parou, a coisa é, de fato, muito grave, e nós nem sabemos ainda as consequências futuras do que isso ainda pode resultar desse processo. Então, esta primeira trombeta, né, voltando lá para o texto de Apocalipse que nós estamos vendo, né, ele está, sim, relacionado com a praga do Egito. Então, vamos lá. Nós vimos aí fogo misturado com trombeta, houve saraiva, fogo misturado com sangue, que foram lançados sobre a terra e foi queimada terça parte da terra, terça parte das árvores e toda a erva verde. E nós temos duas coisas aqui. Foi atingida, de fato, a fonte de sustento com esse juízo, né? E também é parcial. Não é a terra toda, é parcial. Interessante isso, porque mostra que Deus, as trombetas têm um caráter de juízo parcial, porque Deus ainda está dando oportunidade de arrependimento. A gente tem esta carranca da providência de Deus, de juízo, né, sobre o mundo, mas, de um outro lado, a face de misericórdia da parte do Senhor, que atinge só essa parte, e tem uma parte que não é atingida. E você vê o negócio da Covid, eu estava vendo, existem 10 países que nem sabem o que é Covid. 10 países que não têm Covid e não tem nada, 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 nada lá. E mesmo entre nós temos pessoas que não sentem nada, e quando tem, não sentem nada, ou não pegaram, não vão pegar, e pronto. Então, é uma trombeta que soa com oportunidade de arrependimento. É um juízo que é parcial. O mundo merece muito pior e virá pior, mas Deus ainda está sendo misericordioso. A segunda trombeta, segundo anjo, verso 8, tocou a sua trombeta e foi lançado no mar como que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terra, parte do mar, e morreu terça parte das criaturas viventes que havia no mar, e foi destruída terça parte dos navios. Aí essa praga, eu vou ler logo a terceira, do terceiro anjo também, porque eles estão relacionados lá também no Egito. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Nós temos aqui o mar, né? Mar e as águas, fonte de águas saudáveis, quer dizer, que a gente toma.
né, foram atingidas. Água potável, né? Nós temos a água do mar, o mar e as fontes. E nós vamos ver o texto correlato. Êxodo 7, se você for lá para Êxodo 7, Êxodo 7, 20 e 25, versículo 20 a 25. Fizeram Moisés e Arão como lhes ordenara o Senhor. Arão, levantando a vara, feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos do faraó, diante dos olhos dos seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue, de modo que os peixes que estavam nos rios morreram, e o rio cheirou mal. E os egípcios não podiam beber da água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Mas o mesmo fizeram também os magos do Egito com os seus encantamentos, de maneira que o coração do faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Verso 24. Todos os egípcios, pois, cavaram junto ao rio para achar água que beber, porquanto não podiam beber da água do rio. Assim, passaram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. Então, nós temos aqui uma similaridade, né, com esse juízo de Deus que fez lá com o Egito, aqui também, ferindo o mar e ferindo as águas potáveis. Ainda nesse mesmo sentido de trazer a insegurança com relação ao sustento. Imagine uma pedra vem enorme, cortada, né, e cai sobre o mar, uma montanha fumegante, cai sobre o mar. E houve um desastre ecológico. Muitos peixes morrem e também muitos navios mercadores são atingidos e quebrados e só sobram, né, no mar agitado. Bom, sem estar pensando quando é que aconteceu isso, sempre tem acontecido. Quando nós vimos pela primeira vez, eu pelo menos, quando vi pela primeira vez as cenas de um tsunami, uma coisa assim impressionante. Eu jamais podia imaginar que fosse uma coisa terrível, catastrófica, dessa forma, né? que atingiu a Terra em muitos quilômetros para frente, numa destruição absurda. Navios entrando pelas ruas, passando por cima das casas, carros e tudo. Uma coisa que você não podia. Eu ouvi falar de tsunami, mas não sabia, não imaginava o que era. E a gente agora tem pode ter ideia do que é isso, não é? E do significado disso. Então, é um evento dramático, trágico e terrível, de proporções gigantescas, mas não total, mas que traz prejuízos. Prejuízos tanto na questão dos peixes que se escasseiam na pesca, né, como também dos navios mercantes que passam por dificuldades e então não se pode mercadejar, não se pode ter as mercadorias e que são assim atingidas. Então, esse desastre desta segunda trombeta também atingem a segurança, né? E que os homens vão ver que não está nas mãos deles de forma alguma, nem o seu próprio sustento, porque qualquer coisa acontece, muda tudo, né?
a pandemia é o exemplo, eu acho, mais claro que está diante dos nossos olhos e que, às vezes, a gente tende a acostumar, mas não, é um absurdo. Olha, nossa igrejinha estava funcionando num hotel aqui, enorme, é uma coisa fantástica, frente para o mar, vários degraus, assim, é um hotel bom, hotel de 5 estrelas, e enorme, enorme, uma estrutura. Eu não sei imaginar quantas pessoas estavam trabalhando nesse hotel. Não faço ideia de quantos. Acho para mais de 1.000 pessoas. Pois bem, fechou com a pandemia. E eu fui essa semana lá, porque a gente está se reunindo com muita dificuldade na casa de Samuel, que é uma pequenininha casa, apertada. Falei, não, vamos lá, porque mesmo que o hotel não esteja funcionando, a gente fala com eles, é um dinheiro que eles vão ganhar, e a gente faz a reunião lá onde a gente estava, numa sala boa, pequena e tal, que dava para nós. Quando chegamos na guarita, o cara disse, não está funcionando o hotel. Eu disse, sim, mas a gente queria conversar com o gerente aí e tal. Não tem ninguém, está abandonado. O hotel fechou e não tem previsão nenhuma de voltar a funcionar. E a gente ficou assustado com uma coisa absurda daquela, fechada e não tem previsão de quando vai abrir. Não entendo como é que pode uma coisa dessa acontecer. Você veja, é uma experiência local da gente aqui, mas quantos lugares, coisas enormes que não estão funcionando, não tem previsão de funcionar, entendeu? E faliram. Então, quer dizer, Deus está passando uma mensagem com essa tragédia, né? Que é parcial, mas é um recado de Deus, né? Para que os homens despertem, olhem, vejam, voltem-se para Deus, revejam como é que estão vivendo, né? E assim, houve isso também no Egito. Deus pesou a mão sobre Faraó e sobre o Egito. Quer dizer, ele está vingando o seu povo e agindo com mão pesada, trazendo aquilo que ele prometeu que iria trazer. Então, a gente tem essas trombetas, a das águas também, porque nós podemos abranger mais a questão da água potável e do quanto a água é importante para a vida do homem, não é? A pessoa pode nunca nem ter conhecido o mar, nem ter ido ao mar, mas não vive sem água. Ele precisa de água, não só para beber. A água é vida, diz respeito a tudo, né? É um dom maravilhoso de Deus, a água potável. E a gente foi estudar, pensar nisso, né? Higiene, tudo, que coisa extraordinária. Mas vejam, um absinto, vem, cai e traz esse prejuízo para a água. A gente vê o pessoal preocupado com água, manda poupar água e tal. Eu sempre achava isso uma bobagem, porque, afinal de contas, é um ciclo normal que Deus faz e que até agora nunca parou, né? Da evaporação da água, depois chuva, volta, vai para o mar, evapora, volta, tudo perfeito, tudo de uma forma tão extraordinária. Então, não há como, nada, as leis são absolutamente perfeitas que Deus estabeleceu da natureza. E mesmo esse negócio de aquecimento global, também sempre rejeitei isso, porque é coisa localizada, é muito grande. O tempo passa mais calor, o tempo passa mais frio, volta depois, tudo no ciclo e tal. Mas agora, depois de estudar as trombetas, eu estou vendo que não é assim, que é verdade.
Tudo é perfeito e não é para realmente ter nenhum problema. Mas Deus é o problema. É Deus quem coloca o problema. Ele está sobre as suas leis. E ele bagunça tudo para exercer o seu juízo. Então, de fato, tá? Aquecimento global não é científico, não. Não tem nada de científico. É bíblico. É Deus ordenando essas modificações climáticas e exercendo seu juízo, tocando a sua trombeta, anunciando aos homens que ele é quem controla e domina tudo, que vem dos céus. É dos céus que desce, é dos céus que desce a montanha, é do céu que desce a estrela de Absinto e que traz o prejuízo às águas. É Deus quem está fazendo isso, segundo o seu poder soberano. A quarta trombeta diz assim: capítulo 8, versículo 12. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a da noite. O texto correlato está em Êxodo, no capítulo 10. Vamos lá no Êxodo, capítulo 10. Em versículo 21 e 23 a 23. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra. E não, verso 23. Estendeu, pois, Moisés a mão, houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias, não se viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas para todos os filhos de Israel havia luz nas suas habitações. Bom, então agora o problema é nos astros, né? A gente fica encantado com o céu e com tudo que Deus fez, se criou, e é tão lindo e tão harmonioso, né? Essas estrelas. Eu sabe que eu fico também maravilhado é porque não sei como é que os cientistas fazem, porque são chuvas de meteoros e de meteoros maiores até do que a própria Lua ou que a própria Terra, que passam viajando e não colide com a Terra. Passou a não sei que distância, tal, não sei quantos quilômetros, passou mais próximo dessa vez. Nada. Isso aí há milênios, né? Que existe tudo e nada, não colide. Quer dizer, Deus é quem faz isso. Deus é quem faz isso. Ele faz com que estas coisas aconteçam, as estrelas novas, seminovas, que se explodem e tal, passam e os meteoritos vêm e entram na atmosfera e se dissipam. Um ou outro cai, porque Deus quer assim. Mas veja, o mesmo Deus que cuida, que tem, de fato, cuidado, é o mesmo Deus que pode e já tem feito com que coisas terríveis aconteçam. Acho que meteoros que vêm, atingem a Terra, não é?
e, de fato, são perigosos, e outras coisas que, de fato, podem acontecer, né? Por conta dos astros. O aquecimento global é também Deus querendo mesmo que haja isso, e que trazem transtornos terríveis para os homens, e até mesmo as trevas. É bem verdade que nós temos alguns que tratam mais espiritualmente também desses flagelos. Eu acho também interessante, eu li um puritano esses dias, que eu venho lendo, tudo que fala sobre Apocalipse eu estou lendo. E então, eles falam de que esses eventos têm a ver com coisas espirituais. Então, por exemplo, uma estrela que cai como um absinto sobre as fontes das águas, e eles dizem assim, bem, isso tem a ver com heresias. Deus permite que Satanás, que foi expulso dos céus, e mesmo Jesus mesmo disse, vi caindo como um raio, né? Satanás. Jesus disse isso, né? E eu já vi alguém falar que Jesus predisse isso, e que isso aconteceu lá pelos idos de 1800. Eu estou rindo, mas é um negócio sério. Você já percebeu quantas heresias surgiram no século XIX, em 1800? Todas essas seitas que tem por aí, Testemunho de Jeová, Mormon, Adventismo, todas nasceram em 1840 e pouco. Todas heresias. Uma coisa assim absurda. Então, alguém já disse, foi nessa época que Satanás caiu, viu? Porque surgiram estas heresias. Mas as heresias elas são antigas, são muitas, elas vêm acontecendo. Por exemplo, eu até fiz uma relação que eu achei interessante dessas heresias que vêm acontecendo e que Deus permite que aconteçam. Diz assim, por exemplo, quando a igreja vinha terrivelmente sendo perseguida até o ano 300, veio Constantino, então houve uma paz, né? Ele se converteu, diz ele que se converteu, com um sinal de uma cruz, com um sinal desta cruz vencerás. Então Constantino se converteu, foi batizado e tal, se tornou cristão. Bom, pelo menos houve paz, não se perseguiu mais a igreja, mas que se converteu, coisa nenhuma. Na época de Constantino, para você ter uma ideia, a igreja já estava de tal forma atingida por heresias, que era todo mundo ariano, arianismo puro. Imagine Testemunho de Jeová. Todo mundo, inclusive Constantino. Só um, chamado Atanásio, um bispo, que não aceitava isso de forma alguma. E no concílio de Nicéia, que aconteceu em Nicéia, e foi convocado pelo próprio Constantino, vieram os bispos todos. Esse Atanásio era ele contra o mundo, o resto tudo ariano, só ele crendo na Trindade, firmemente, na divindade de Cristo, na Trindade. Então, o Espírito Santo estava com ele de tal maneira que o conclave foi convertido. E então, em 325, o arianismo foi rechaçado e prevaleceu a verdade bíblica da Trindade e da divindade de Cristo. Coisa extraordinária. Vale a pena ler a história. Então, você veja, atingindo a fonte da verdade, da água cristalina da verdade de Deus, esse absinto, essa obra diabólica e maligna de heresia. Então, a gente pode pensar nisso também, sabe?
E depois veio Constantinopla, que foi 380, e esta heresia condenava a pessoa do Espírito Santo. Estava ainda resquício do arianismo, porque os testemunhos de Jeová não aceitam o Espírito Santo como pessoa. Mas Constantinopla, graças a Deus, ficou firmada a pessoa bendita do Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade, né? Aí nós temos aquela fórmula maravilhosa, procedendo do Pai e do Filho, a terceira pessoa da Trindade divina, bendito. Isso em 380, né? Depois vem Éfeso, novamente, 431, condenando a heresia de Nestório, que ele fazia distinção, separava as naturezas de Cristo. Então, mas Jesus teria que se apresentar de uma forma, uma hora, se apresentar de outra forma. Esse é perigoso, porque às vezes a gente pensa na Trindade assim: bom, Deus se apresentou como Pai no Velho Testamento, depois ele se apresentou como Filho na cruz, vivendo aqui encarnado, depois se apresentou como Espírito Santo. Não, são três pessoas distintas, mas unidas numa só Trindade. E Cristo tem duas naturezas que são distintas, mas unidas de tal forma que não formam uma terceira, nem qualquer confusão. É a pessoa bendita, única do Senhor Jesus Cristo, que tem duas naturezas, natureza humana e divina, numa pessoa. Esta é uma heresia que foi combatida, nestoriana, né, nesse 431. E foi várias utilidades. Depois veio Calcedônia, também 451. Éfeso, 431, Calcedônia, 451, que firmou mesmo a doutrina de Cristo como as duas naturezas, porque Calcedônia queriam negar uma das naturezas de Cristo. E veja, heresias que vêm acontecendo, e até hoje. Mas, veja, aqui, se formos falar da questão espiritual, das trevas, é interessante que no Egito, Deus feriu os deuses do Egito. E um dos deuses do Egito era Ra, era o deus Sol. E o faraó era considerado a encarnação de Ra, do Sol. Aí vem o Senhor e traz escuridão, né? Ferindo o deus Ra e envergonhando o faraó. Eu creio que isso também nós devemos notar. Nós vivemos num tempo de trevas espirituais, escuridão, ignorância total a respeito de Deus e de Cristo. Eu fico assim, estarrecido, porque eu vejo pessoas que tratam das coisas da vida e eliminam Cristo completamente. E eu fico incomodado, porque são lições de morais, máximas que as pessoas passam pelo WhatsApp uma para as outras e tal. Você lê, às vezes, textos inteiros falando de coisas, virtudes e tal, nenhuma palavra de Cristo. Eu fico estarrecido, porque não vale nada. Isso é sabedoria humana, né? E que não
não, não produz nada, é estéril. Cristo é a luz, Cristo é o sol nascente das alturas. Sem Cristo não há luz. Ele é a luz do mundo. Sem ele não há luz. Então, quando a gente vê essa trombeta, quarta trombeta, que trata dessa questão das trevas e de como os astros são atingidos, né? E há trevas na Terra, então a gente deve lembrar de Cristo e de como ele é tão necessário, importante. E graças a Deus, porque é só terça parte, é parcial. Isso significa que há esperança, que nós ainda podemos pregar o Evangelho, anunciar Cristo, a luz do mundo, né? E pregar o Evangelho, porque é a única coisa que vai dar vida, luz, nessa hora de trevas. Então, essa é a terceira e quarta trombetas, né? E por último, deixa eu ver agora aqui o verso de número... É o último versículo, 13. Olhei e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa dos outros toques de trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Uma águia é um abutre. Essa é uma ave que tem a ver com o juízo de Deus, porque Jesus disse: onde se juntam as águias, aí se juntarão os cadáveres, né? Jesus falou a respeito disso. Onde estiver os abutres, aí estarão os cadáveres. Então, é um prenúncio triste, dramático, triste, terrível, das coisas piores que irão acontecer. Ai, ai, ai. Essa construção tripla, quer dizer, 3 vezes ai, é enfática, é para mostrar que é ai, é mais ai do que você pensa, o que está para acontecer. Ai, ai, ai. Mas é impressionante que há esse anúncio, um anúncio de algo terrível que está acontecendo. É triste porque vai haver um juízo pior. Mas se tem um anúncio, um pré-anúncio, um prenúncio, ou uma ação de anúncio, de certa forma é bom, porque Deus não manda juízo antes de conceder a graça da oportunidade do arrependimento na vida das pessoas. Então, eu creio que nós estamos vivendo este momento de princípio das dores, momento das trombetas. Nós estamos vivendo exatamente o momento das trombetas. Mas ai, ai, ai. Uma grande voz dizendo: ai, ai, os que habitam sobre a terra, por causa dos outros toques de trombeta dos 3 anjos que ainda vão tocar. Esses que vimos, essas 4 trombetas, elas tiveram mais a ver com coisas materiais, físicas, necessidades que foram atingidas dos homens para abalar sua segurança. Mas os outros 3 são de caráter espiritual. São flagelos espirituais. Por exemplo,
a quinta trombeta, né, especialmente, vai falar da ação do diabo mesmo. O quarto anjo tocou a sua trombeta, o quinto anjo, estou falando do capítulo 9, só para prenúncio, que a gente vai estudar isso. A sua trombeta e via a estrela do céu cair sobre a terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha, como fumaça do poço, e com a fumaça do poço escurecesse o sol e o ar. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra e foi-lhes dado poder como o que tem de escorpiões da terra. Sabe o que é isso? Demônios. Eles vão sair do abismo e vão encher. Olha, nós já temos demônios que estão soltos, né? Isso nós aprendemos em demonologia, né? Com Satanás, milhares vieram, caíram. Alguns estão, a grande maioria está no abismo. Outra parte fica no ar. E Satanás comanda. Você lembra que os demônios pediram, imploraram para Jesus para não lhes mandar para o abismo? E Jesus atendeu, não lhes mandou para o abismo. Por quê? Eles estão aqui, agindo aqui, em todo o território no planeta. São potestades do ar. Mas agora, esses demônios vão ser soltos do abismo e se juntar com esses dos que estão já aqui. E vão causar um problema angustiante, de tormento espiritual na vida das pessoas. Ora, a gente já luta, nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra as potestades nas regiões celestiais. Nós já estamos lutando, né? A igreja lutando com o maligno, com o demônio, e o que ele tem causado de forma tão angustiante na Terra. Olha, eu penso que drogas, porque para o meu tempo não tinha droga, assim, era raro ouvir drogas, né? Nós como JV, já começamos a lutar com isso, porque foi a época dos hippies, e então a gente tomou conhecimento e foi a primeira casa de recuperação que existe em São Paulo, foi a nossa aí, do JV, e a gente começou a trabalhar com isso e tem que lidar. Drogas! Participamos lá com o David Wilkerson, mas antes não havia isso. Eu creio que isso é obra desses demônios liberados do abismo, e vai piorar. Quer dizer, eu estou entrando na quinta trombeta, mas é só para você perceber que as outras três trombetas serão de cunho espiritual para atormentar os homens na terra. Bom, eu quero concluir apenas dizendo o seguinte. O que nós aprendemos nessas trombetas é de que Deus está julgando a terra. Deus não está indiferente lá no céu, e não é o diabo que está fazendo essas coisas, é Deus. O juízo vem do trono. É Deus quem está mandando. Então, essas coisas todas estão acontecendo, Deus atingindo os homens, e nós devemos aproveitar para anunciar o Evangelho e o arrependimento. Aproveitar. Nós sabemos que não é todos que vão se arrepender, mas esta é a hora do arrependimento. Esse juízo parcial, as trombetas, são, de fato, uma ação de Deus
para tocar no que é precioso dos homens, na sensibilidade do que eles realmente mais gostam, do Deus deles, como tocou no Deus de Faraó e de muitos egípcios. Se só um parêntese, eu depois posso mostrar um texto que eu vi de muitos estrangeiros egípcios que se juntaram ao povo de Israel e saíram do Egito, viram claramente o poder de Deus se manifestar através de Moisés, de Arão, e viram a glória de Deus, e creram e deixaram tudo no Egito e seguiram. Alguns para perturbar, mas muitos verdadeiramente se arrependeram. Esse é um prenúncio bom para mostrar que ainda há oportunidade, e antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, muitos irão se arrepender. Mas também isso mostra para nós que, como igreja, nós não estamos isentos a esses flagelos. É verdade que Deus separou Gósen lá, mas nós temos visto que Deus permite que o seu povo passe por aflições, e se esses flagelos atinjam a igreja para o bem, para que a igreja também se arrependa de muitas das suas práticas, se volte para Deus, examine-se a si mesmo, de como está a sua vida com Deus, se desapegue do mundo e entenda, como diz lá Pedro, que se essas coisas vão mesmo desaparecer e se desintegrar, então vamos viver de maneira que de fato agrade a Deus. Deixar de ficar com o olho comprido para o mundo, porque não vai restar nada. O juízo já começou. Né? Nós não podemos perder de vista Cristo, os céus, Deus, e que nossa vida vem de lá, nossa segurança está em Deus. E não ficar querendo buscar segurança no mundo. Juntar tesouro aqui, as trombetas já estão mostrando que não vai ficar nada. Que idiotice! Vamos juntar tesouro nos céus. Né? E buscar a nossa edificação espiritual, conhecer mais de Cristo, viver mais para Deus. Né? Então, aproveitar para pregar o arrependimento, buscar Deus, e se formos provados, dar graças a Deus pela aprovação e saber que Deus tem um propósito de juízo para o mundo, mas de castigo amoroso para a sua igreja. Né? E saber que está próximo às portas e nos preparar, vigiando, porque Cristo está às portas. Que Deus nos abençoe, tenha misericórdia e nos ajude a vivermos no meio dessa provação, no meio das trombetas, firmes com o Senhor, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, pregando. Né? Eu acho que essa pregação da águia também é a nossa pregação. Ai, 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 arrependei-vos, porque os flagelos vão chegar piores. É hora de arrependimento, é hora de olhar e receber a Cristo como Salvador. Ó Deus, tem misericórdia, ajuda-nos a compreender mais a Tua palavra, e que estes textos tão obscuros do Apocalipse, difíceis, possam, pelo menos, Senhor Deus, fazer-nos ver que o Senhor governa dos céus, Cristo está no trono, e é Ele quem manda e ordena todos esses toques, esses anjos para tocarem as trombetas, trazendo esses juízos sobre a terra, que, oh Deus, e que nós, como igreja, sofrendo essas aflições, possamos nos chegar mais para Cristo, mais de Cristo,
e fortalecidos no poder do Espírito Santo no meio desta aflição, pregarmos o Evangelho e sermos luz e sal no meio desta geração perversa, incrédula, adúltera, levando Cristo, Senhor, antes que venha um grande, terrível dia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.